Fala galerinha do nono ano. Pessoal, eu acho que na altura do campeonato desse, todos já devem ter pego as provas, a quinta avaliação e respondido. Tá tranquilo o assunto, foi funções inorgânicas. Então, para a gente ter a noção do que era ácido, base, sais e óxidos, então ficou tranquilo. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar o material de vocês para estudar a parte de vegetais que envolve a classificação desses seres vivos. Por que essa classificação é importante? Porque a gente está cercado por as plantas e não entendem. E a gente precisa desse feedback para poder interagir com a natureza. Então, nessa sexta avaliação, a gente vai fazer um roteiro um pouco diferente. Eu vou utilizar o material de vocês, tá ok? Vai ser o módulo 2, sendo o capítulo 6. O capítulo 6, ele inicia na página 238 e termina na 269, se eu não me engano. É um capítulo extenso, só que eu vou dividir por pedaços. À medida que a gente for utilizando o livro, eu vou mandando as páginas para quem não tem. Eu já tirei os prints de todas as páginas, já separei e vou fazendo vídeos. Então, o meu objetivo é fazer vídeos curtos com vocês, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, gente. Deixa eu só puxar bem para cá. Deixa eu ativar a câmerazinha, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é a classificação das plantas. Então, nós temos 4 classificações básicas. Isso aqui você não pode esquecer nunca. Então, todas as plantas que nos cercam na natureza, elas têm inseridas num desses 4 grupos e a gente tem que conhecer as características. Todas as plantas vão ter raízes, vão ter sementes, vão ter caule, vão ter folhas, mas a diferença vai estar na reprodução. Então essa classificação que a gente usa, reprodução. Na página 241, quando vocês receberem um materialzinho, né, para acompanhar e para fazer a leitura, você vai ter esse esquema aqui que tá ótimo, tá muito bom. Então, gente, primeira situação que as plantas são divididas, ó. A gente vai conhecer o que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas, ó, o nome é gimnospermas e angiospermas, tá certo? Aí tem a classificação científica que diz o seguinte: o que são as briófitas? São as plantas que não têm vaso condutor. Como assim, professor? É porque é o seguinte, a maioria das plantas elas têm um vaso condutor que faz a transferência dos sais minerais para as folhas e das folhas a seiva elaborada para as demais células do corpo. No caso das briófitas, isso não existe, tá certo? Você tem a transferência de célula para célula, que a gente chama de transferência facilitada, por osmose, certo? E difusão de outras formas. Depois as plantas que têm vasos condutores, que são essas 3 aqui, ó, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Aí tem outra subclassificação dentro delas, ó, as que não têm sementes, que são as pteridófitas, e as que têm sementes sem flores e frutos, que são as gimnospermas, que a gente tem muito contato com elas aqui na Caatinga e no Cerrado, certo? Lá pro sul do país também tem muitas delas também. E as angiospermas. Então, essa classificação, gente, quando ele fala pra gente, não tem muita aplicação. Por quê? Porque a gente não olhando para uma planta em si, com essas características, fica um pouco complicado fazer a diferença. Então, eu gosto muito da diferença por reprodução, porque fica muito mais fácil de a gente fazer essa observação. Então, primeira coisa que a gente tem que estar atento é o seguinte: as briófitas, a gente vai ver que elas fizeram a migração, ó, da água para a terra. Então elas têm essa transição, enquanto as demais plantas, elas podem viver em água, muitas delas vão viver em água, mas não necessariamente elas precisam da água para reprodução, enquanto as briófitas, elas vão precisar. Então, deixa eu só ampliar mais um pouquinho aqui, pronto, e ajeitar aqui o foco, tá aqui. Então, gente, o que é que acontece? Essa classificação ela é importante para a gente, então não esqueçam.
todas as plantas que nós conhecemos, ou aquáticas, ou aéreas, ou terrestres, elas estão divididas nesses 4 grupos. Ou elas vão ser briófitas, ou elas vão ser pteridófitas, ou elas vão ser gimnospermas ou angiospermas. A gente tem que conhecer essa característica delas aqui, entender. Um exemplo aqui, ó, as angiospermas, elas produzem frutos, então toda planta que eu olhar, a gente vai perceber que ela é uma planta do tipo angiosperma, questão do pé de manga, certo? Do pé de laranja, do pé de acerola. As gimnospermas, elas têm frutos, ou elas têm sementes, mas elas não têm frutos, nem têm flores. Castanha do Pará, coco, os coqueiros em si, né, o pé de coco babaçu, tudo. E você tem as pteridófitas, ela já tem um pouco mais de evolução em relação às briófitas, né? Só que elas também não têm flores, a reprodução delas é por brotamento. A gente vai aprender o que é isso. E as mais simples de todas da natureza, que são as pteridófitas, que a gente vai ver ainda na aula de hoje, tá bom? Outra coisa, pessoal, independente disso aqui, eu vou dividir o material e vou mandando para vocês no grupo, tá bom? A gente vai ver uma, as questões todas naquele material. Aqui tem umas questões interessantes, mas a gente vai complementar com outras, tá ok? Então, vou encerrar o vídeo por aqui para fazer o vídeo das briófitas, tá bom? Tchau, tchau.